A convidada de hoje do Abre Pista é a mulher dos 100 ofícios, mas também dos 100 sentimentos. A Ana Randall Tomás é consultora de imagem, jornalista, marqueteira, ela é tudo. Mas está hoje aqui connosco, manas, no Abre Pista, para falarmos sobre o que é a consultadoria da imagem e em como a nossa imagem é política, comunica e pode colocar-nos no sítio onde nós verdadeiramente somos supostos. Abre a pista, manas! Bem-vinda! Obrigada! Ana Randall Tomás, connosco, um aplauso para ela. Obrigada. Ana, muito bem-vinda ao Abre a Pista, obrigado por teres aceito o convite e obrigado por estares aqui connosco para nos explicar primeiro quem és tu e depois aquilo que é o teu ofício, a tua arte, o teu métier, um deles, não é? Porque já sabemos que és uma mulher, já sabemos, vocês não sabem, mas eu sei que ela é uma mulher de muitos ofícios, muitas artes e de muita comunicação. Para começar, quem é que é a Ana? Desculpa, vou-te desrespeitar. Força. Mas primeiro, obrigada pelo convite. Ai, é que ela é jornalista, eu não, já estou a dar spoilers. Segundo, quem é que eu sou? Sou, apesar de já ter 40 anos, sou uma miúda, acho que vou sempre ser miúda, embora já me sinta mais mulher ultimamente, muito criativa e que vai experimentando várias formas de usar essa criatividade em prol, sei lá, de um bem comum, pelo menos aquilo que eu acredito ser. Acho que é um bocadinho isto. Acho que define bem. Eu acho que sim, eu acho que sim. Um dos grandes tópicos, apesar de eu saber que és uma mulher, com muitas texturas, muita história e com esse número que tu disseste de anos bem vividos a nível profissional e a nível de várias vertentes e a nível de vários ângulos com que eu sei que vestiste a camisola, um dos grandes motivos para eu te convidar foi falarmos sobre a consultadoria de imagem e sobre a importância que isso tem e como a imagem comunica e aquilo que pode trazer de benéfico àquilo que a pessoa quer dizer. E então eu queria te perguntar como é que começou a tua jornada, como é que se desenhou o caminho até chegar aí, como é que foi tudo isso? Temos tempo, não é? Temos. Ok. Então, eu sempre fui vaidosa, sempre tive a sorte de crescer numa família cheia de mulheres muito elegantes e com estilos muito distintos. Acho que há uma componente muito forte genética, que eu tive uma bisavó modista. Ela vivia ali pertinho da Avenida da Liberdade e na altura, como deves calcular, sendo minha bisavó, não havia liberdade, não é? Portanto, não havia em Portugal muitos produtos, muitas marcas, muitas coisas. E ela, não sei como, não sei a história toda, mas sei que ela era convidada para ir aos desfiles das grandes maisons em Paris, copiar os modelos. Aliás, ela comprava os modelos para depois reproduzir aqui para as senhoras da alta. Como acontecia em várias ditaduras, ainda agora há pouco tempo eu vi acerca, aqui só para mostrar que eu também tenho cultura, vi uma reportagem no Brasil em que havia uma senhora que, como viviam também em ditadura, ela recebia os desenhos da joalharia da Yves Saint Laurent para reproduzir no país. Pronto, portanto, é mais ou menos tipo isso. Porque elas não tinham acesso, não podiam, e então ela tinha um ateliê e tinha uma equipa de modistas que trabalhavam para ela para reproduzir aqueles modelos para as senhoras da alta aqui em Lisboa. E eu acho que isso acaba por ficar no sangue. Acho que a explicação pode passar por aí. Depois sempre convivi com, lá está, mulheres com muita pinta, muito elegantes, a minha mãe. Com muito salto alto, muito perfume, muita coisa bonita, e acho que, mesmo que eu tenha sido uma Maria Rapaz, que fui,
conviver com isso dá-te uma percepção diferente do que é o luxo. Eu nunca encarei o luxo como uma marca que tu trazes, um status social, mas sempre valorizei as peças por aquilo que está por trás. Eu lembro-me que a primeira vez que eu calcei uns Louboutin, eu fiquei emocionada e ficou toda a gente, ai que fútil, e não tinha a ver com o preço do sapato, tinha a ver com eu saber como é que ele foi feito. E isso mexeu comigo. Claro. Como tu podes ficar impressionado se vires uma peça muito bonita no museu. Pronto, tem a ver com a arte em si e não com o cunho da marca. Pronto. Tudo isso foi contribuindo, eu acho, para uma certa construção. Quando eu era miúda, dizia que queria ser modelo. Não dá. Então, então decidi que ia ser estilista. Só que o meu pai disse-me, tu para ser estilista, para saberes, para desenhares roupa, tu vais ter que saber cozer. E eu, então não. O que é que eu gosto mais de fazer? Escrever. E então ofereceram-me uma máquina de escrever quando eu era muito pequenina e ficou. Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever, eu preciso de escrever, eu escrevo 1000 vezes melhor do que falo. E acabei por seguir por jornalismo e trabalhar como jornalista durante muito tempo. Como é que surge a moda? Cansei-me do jornalismo. Cansei-me do jornalismo, percebi que não ia conseguir fazer muito mais do que já fazia. Fazia muita política, sociedade, aquelas coisas, atualidade normal. Tudo a ver com moda, com a imagem, não é? Interessante, mas de outra forma. A moda também é política. Sim, não é? Verdade. E tu sabes. Verdade. Mas a verdade é que me cansei, percebi que estava tipo a hamster na rodinha, sempre a fazer o mesmo, também não tinha grandes possibilidades de crescer e em Portugal, infelizmente, o jornalismo já estava a atravessar uma crise que agora é óbvia e os meus pais ofereceram-me um curso de consultoria de imagem, que eu já dizia que gostava de tirar um dia, mas por gosto só. Nunca pensei nisso como uma profissão, mas tirar o curso acabou por me fazer ver que eu podia trabalhar naquilo, que poderia fazer alguma coisa de útil e fazer desta uma profissão. E assim foi, tirei o curso de consultoria de imagem e isso foi o grande começo. Acho que respondi à tua pergunta. Respondeste. E o que é para as pessoas que estão do outro lado, e um dos grandes modos do Abra Pista é um bocadinho, eu costumo dizer que é a empatia, não é? Que é as pessoas utilizarem aqui esta ferramenta e esta janela para poderem entender aquilo que é a arte, o ofício de outra pessoa. O que é composto a consultadoria de imagem? Isto porque nós ainda há bocadinho estávamos a falar em off relativamente aos stylists e desta confusão que as pessoas fazem de que um stylist é alguém que te veste para os Globos de Ouro. A consultadoria de imagem é mais do que isso, não é? Pode ser muito mais do que isso, pode fazer parte daquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal, porque... Bom, então eu vou começar pelo princípio. Bora. Eu começo sempre qualquer processo por fazer um diagnóstico. É uma consulta, da mesma forma que quando tu vais ao médico, tens que fazer uma consulta, ele tem que perceber, diagnosticar o que é que está mal ali, o que é que precisa de melhorar, o que é que está ótimo. E eu, quando faço essa consulta, esse diagnóstico, tento perceber quem és tu, o que é que tu gostas, acima de tudo, porque eu não te vou impor nada. Perceber o teu corpo também, perceber o teu biótipo, as tuas proporções, porque a consultoria de imagem acaba por ser uma constante ilusão de ótica, é brincar com proporções. E quando tu percebes isso e conheces o teu corpo, consegues valorizar aquilo que realmente tens de bom e disfarçar aquilo que não gostas tanto ou que não queres evidenciar. Serve para toda a gente. Eu acho que toda a gente devia pelo menos uma vez na vida experimentar para se ficar a conhecer. Hoje em dia está muito em voga aquela coisa dos paninhos, das cores e reduziu-se um bocadinho a consultoria de imagem à coloração pessoal. Eu criei um método em que prefiro ensinar-te a contornar aquilo que não te fique tão bem, porque na verdade se seguirmos as regras todas ficamos limitados e eu acho que tudo o que é expressão não deve ter limites rígidos, porque senão eu não podia vestir de preto e branco, por exemplo, e visto. Não faz parte das minhas cores, mas eu uso hoje. Acaba por ser um bocadinho aquela coisa de não te quero dizer aquilo que é o certo, não é? Sim, Quero-te dizer... Quero-te ensinar a descobrir aquilo que funciona para ti. Estás a ver? Saber de onde desviares, não é? Mas teres as portas todas abertas, não é? Sim.
E acho mais interessante isso. Depois de perceberes o teu tipo de corpo, as cores que ficam bem, qual é o teu subtom de pele, que tipos de cabelo é que funcionam melhor para ti, que tipos de corte, de tecido, isso tudo, vou tentar também perceber qual é o teu estilo de vida, porque eu não vou pôr uma pessoa de saltos altos, ela anda de transportes públicos e a pé em Lisboa, não é? Não sei porquê. Nós precisamos do não conforto. estou a brincar. Nós em Lisboa precisamos de pessoas mais de salto alto no metro. Não estou a brincar. Sim, há muita gente que leva o sapatinho de salto alto para depois calçar, né? Eu própria já fiz isso. Mas acho que não há elegância se tu estiveres desconfortável, porque vais só estar a pensar nas tuas dores e não é bom. Sim. Não é bom. E então vamos adaptar tudo isto, tudo aquilo que será o teu guarda-roupa, ao teu estilo de vida também, mas também às tuas ambições, aos teus desejos, àquilo que tu queres, aonde tu queres chegar, no fundo, para que a tua imagem reflita exatamente o teu melhor. Não é criar uma melhor versão porque continuas a ser tu, mas com a chama acesa. Ou seja, preparar a pessoa para ocupar o lugar que ela quer ocupar, não é? Sim, e que merece, porque também há sempre uma questão de merecimento, não é? Mas está diretamente também ligado à autoestima, não é? Logo. E nota-se imensa diferença, é muito giro. É muito giro mesmo, porque já me estou a lembrar de coisas. Então, eu tiro o curso de consultoria de imagem e o último dia, o dia em que eu apresentei o trabalho final, que foi, eu escolhi o que seria o mais difícil, que ninguém escolheu na minha turma, que foi, eu quero fazer consultoria a uma pessoa plus size e quero fazer com um budget muito baixo. Que isso sim é um desafio, né? Vestir cabides em lojas caras é fácil. Claro. E assim foi. E então acabei por ser convidada para trabalhar na academia onde tinha tirado o curso. Maravilha. Na área da comunicação, não em consultoria, mas fiquei lá. E nesse último dia eu estava muito triste porque tinha acabado de morrer um amigo meu, muito novo, um acidente de carro, 27 anos. Eu fui a última pessoa a estar com ele. Foi uma coisa chocante para toda a gente e eu na altura lembro-me de estar a apresentar o meu trabalho e estar a pensar, mas que raio de utilidade é que isto tem? Eu não quero pensar em unhas e batons. Eu estou que só me apetece estar escondida na minha suede. E durante uns tempos, uns meses, eu não quis saber de consultoria de imagem porque pensei, isto é fútil demais. Só que lá está, as pessoas conhecem-te, acompanham a tua vida. E comecei a ter propostas de pessoas que me pediam para fazer um shopping ou para fazer um closet detox. E eu tinha que me preparar, não é? Tinha que parecer uma consultora de imagem para fazer o trabalho e comecei a aplicar em mim aquilo que tinha aprendido, mesmo estando a atravessar um luto, porque ainda por cima foi uma fase muito complexa. Em 6 meses, todos os dias 6 ou 7, morria alguém próximo. Deus. Portanto, não estás bem. Mas o facto de eu olhar para o espelho e me ver com batom e me ver sem olheiras e ver-me com o ar arranjado dava-me um power, eu ia confiante e então conseguia fazer o trabalho. Se isto tem este efeito em mim, vai ter na outra pessoa. Moda política, não é? Até nestas pequenas políticas que são para internas, nós, não é? Sim. Então, se funciona para mim, vai funcionar para os outros e comecei a perceber a utilidade mais profunda ainda daquilo que eu fazia e foi muito por aí o início, foi marcante. Em que altura, e eu vou tocar neste tópico porque conheci-te nessa fase, sei que tu trabalhaste com uma organização não governamental que ajudava mulheres com consultadoria de imagem. Não vou falar mais sobre isso, vou-te perguntar em que ponto é que tu começaste lá a trabalhar ou como é que surgiu isso e como é que foi essa experiência. Eu pergunto-te porque as pessoas sabem, tinham o projeto de Dar e Receber e foi nessa altura que conheci a Ana sobre a possibilidade de fazermos outras coisas e percebi que logo que a Ana era a alma dessa instituição ou dessa organização e então sei que certamente foi uma experiência incrível, mas gostava que fosses tu a contar como é que foi chegar até lá e como é que era essa experiência. Então eu estava a fazer consultoria de imagem. Eu no início tinha muitos clientes homens, maioritariamente homens, porque os homens não têm paciência para ir às compras, não é? E querem a listinha já feita e resolve. E a certa altura da minha vida comecei a lembrar-me que nunca tinha feito voluntariado. Tudo na mesma altura. Isto parece não ter nada a ver, mas tem.
E comecei a pensar que era estúpido pagar para ir lá para fora ajudar pessoas, se podia ajudar pessoas aqui com aquilo que eu sei fazer. Claro. E lembrei-me, quando eu era miúda, eu via muito a Oprah, e lembrei-me que havia uma organização e procurei para ver se havia alguma coisa do género em Portugal, que ajudasse mulheres com a imagem, que não fosse sem desprimor para as lojas sociais, mas que não fosse só uma loja social em que se entrega roupa. Que ajudasse as mulheres com a imagem, que as ensinasse a trazer o melhor delas à superfície. E descobri e fiz a entrevista, fui voluntária durante bastante tempo e depois assumi o cargo de coordenação do projeto distintivo, que era basicamente uma boutique onde tu entras, és atendido por consultoras de imagem e recebes tudo o que é necessário para que te sintas digna de ir a uma entrevista de trabalho e ter o teu sucesso. Eu atendi todo o tipo de mulheres, não era aquela... nós pensamos muito em bairro social e caridade e associamos tudo a um target, mas não. Eu atendi professoras universitárias que nunca tinham enviado um currículo, mas que ficam sem trabalho aqui na Universidade de Lisboa e aos 50 não sabem como é que isso se faz, não é? Meu Deus. Então, Sim. como assim? O que é que eu faço? Preciso de ajuda e como havia um centro de carreira e a boutique, as pessoas circulavam entre um projeto e outro e acabávamos por ajudar não só na parte dos currículos e de preparação para entrevistas, simulação e tal, mas também nesta parte da imagem. Inclusivamente chegámos a ter parcerias com alguns cabeleireiros, porque tu ires a uma entrevista de trabalho, a sentir-te um trapo, com as calças manchadas de lexívia. Eu atendi mulheres que tinham um sutiã, que usavam t-shirts dos filhos, que fugiram de casa porque eram vítimas de violência doméstica, com um puto numa mão e um saco do Pingo Doce, salva a publicidade, com que deu para trazer. Então essas mulheres precisam de um apoio desde a escova de dentes do penso higiênico até à carteira e ao sapato para se sentirem dignas, não é? Sim. E para serem recebidas também e percepcionadas também de outra forma quando vão a uma entrevista de emprego. E esse foi o projeto que eu senti, a fase profissional que eu vivi, que parecia que o meu propósito estava alinhado completamente com a minha vida profissional, não é? Porque estás a empoderar e a ajudar, eram muitas mulheres, não é? Tu ajudas várias por dia. Não sei se eu era a alma do projeto, como tu disseste, mas vivi muito intensamente o trabalho e deu-me uma realização incrível. Aprendi muito. Muitas vezes me sentei, depois de sair, sentava-me só a chorar, porque eram histórias às vezes traumáticas, outras eram uma festa. E o mais bonito era perceber que elas, depois de... Lá está, elas iam primeiro para o primeiro atendimento, em que vão fazer entrevistas. Então nós vestimos a pensar, ok, ela quer ir para uma empresa de advogados, um escritório de advogados, ou então ela é designer, pode ser uma coisa mais criativa. E de acordo com as características dela e com o que ela pretendia, montávamos outfits para elas irem a várias entrevistas a sentirem-se bem. Quando elas conseguiam o trabalho, iam lá novamente, isto tudo gratuitamente, claro, e recebiam roupa para o primeiro mês de trabalho, porque ninguém recebe o ordenado no primeiro dia e isso faz diferença. E então fazíamos esse acompanhamento. E o bonito era quando elas vinham doar, porque já podiam. Então acaba por haver uma circularidade incrível, não é? E não é só de roupa e de sapatos que estamos a falar, é de confiança, é a pessoa olhar para o espelho e dizer, não, eu assim contratava-me. Ai, parece que estou numa novela, nunca imaginei que pudesse vestir-me assim. Tipo, isso é que tem impacto. Sim. É claro que eu também gosto de atender pessoas na Avenida da Liberdade, fechar a loja para elas, mas o que me interessa não é esse smoke, é a parte bonita, profunda de ver a mulher a sentir-se poderosa. Tem a ver com poder pessoal, eu acho. É o propósito de seguir a área também, não é? Sim. O propósito devia ser esse, não é? Não devia ser, lá está, como estavas a dar o exemplo, a marca Louis Vuitton ali no sapato, mas sim todo o aquilo propósito que te faz sentir. E o propósito que está envolvido, não é? Nessa construção e em tudo isso, não é? Aqui falamos do Louis Vuitton na construção, mas esse processo que tu acabas por viver com as pessoas acaba por ser a mesma coisa do que estar a moldar um sapato que é considerado luxo, não é? Porque na verdade é isso que tu fizeste com essas pessoas. Vais trabalhando a pessoa, vais acompanhando, e no caso das mulheres, porque entretanto deixei de ter tantos clientes homens porque acabei por estar muito virada para mulheres. No caso das mulheres é muito giro porque nós temos muitas fases.
não é só o início de carreira ou recomeço, nós temos muitos recomeços e tu já me viste em alguns. Nós estamos sempre a recomeçar, seja porque engravidas e não sabes como é que vais lidar com este corpo novo e com as hormonas, seja porque te separaste e estás a passar por um luto de relação e precisas de voltar a sentir tu. Ou seja, nós temos tantos momentos em que precisamos de um up e precisamos de nos reencontrar connosco porque por algum motivo nos desviamos do caminho, que a consultoria, não sendo todo um caminho por si, pode ser a porta para o outro lado, ok, agora sou eu outra vez, como agora quando tu me trataste do cabelo eu olhei e sou a Ana outra vez, é isso. É o poder da imagem, não é? Sim, É o poder da imagem. não é só o que transmites, mas é aquilo que sentes também, porque se tu não te sentires poderoso também não vais transmitir poder para ninguém, não é? Claro. Portanto acho que é por aí. E mesmo que te sintas poderosa, não é? Se tiveres a calça manchada com a lexívia, não é assim que és lida, portanto Exatamente. depois há sempre aí uma desconexão, não é? Sim, sim. Então, para mim, é muito mais a componente humana do que a parte, lá está, fútil do brilho só por si, não é? Tem que ter conteúdo. E pronto, basicamente foi esse o meu trabalho nessa organização, que era uma organização global, mas que já está cá em Portugal há cerca de 15 anos. E diz-me uma coisa, sei que também tens um projeto teu e não só, teu e da tua irmã, certo? Não, esse já tive, agora é só meu mesmo. Agora é só teu. Eu e a minha irmã decidimos uma altura lançar uma marca, mas a coisa acabou por ficar em stand-by. O que eu tenho meu é o The Fashion Therapist, que no fundo é usar a moda de forma terapêutica, lá está este caminho, esta porta, para tu passares para o outro lado. Ou seja, a moda serve-te, não és tu que és cabide. Faz sentido? Body Positivity. Sim. Ai, falei também inglês. Ok, já percebi. Sim. Também é uma ferramenta de empoderamento, não é? Sim. Aí não só utilizando o styling, mas todo o conceito. E pode ser através de vários serviços, lá está, tu tens a parte da consulta por si, em que tu queres só conhecer-te e receber algumas luzes e diretrizes, como tens o Closet Detox, que é eu ir à tua casa e dar-te uma volta. Era isso que eu te ia perguntar, porque tu falaste aqui em 2 tópicos, que era o Fashion Detox, Sim. o Closet Detox, e há bocadinho quando estavas a falar dos homens, era este serviço e o shopping. Sim. O que é isso? Para as pessoas perceberem. O Closet Detox, eu vou à tua casa e aquela cena do abres as portas do armário e não tem nada para vestir, aquilo cheio. Sim. Pronto, eu gosto de resolver isso. E tu vais lá e tiras, isto serve, isto não serve. Sim, também pode haver essa triagem, mas o importante é... Ou é fazer os coordenados. Eu não gosto de funcionar com coordenados porque eu gosto que tu sejas criativo sozinho e não fiques dependente de mim, que é o que as consultoras de imagem todas querem, é que os clientes fiquem dependentes. Por isso é que andam com as cartelas de cores e ensinar os lookzinhos. Isso é verdade. Eu acho que é fixe a pessoa ficar autónoma, né? Comercialmente não faz sentido, mas do ponto de vista humano é mais honesto. Sim. Então, tipo, a ideia é eu ir à tua casa e nós vermos aquilo que funciona para ti hoje. Aquilo que pode vir a funcionar. Tudo o resto está-te a folhar. E depois rentabilizarmos o espaço. Para quê? Eu sou uma pessoa que não gosta de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Achas que eu escolho roupa com cabeça de manhã? Não. O meu objetivo é que o meu armário seja de tal forma que eu de olhos fechados tiro uma parte de cima e tiro uma parte de baixo e vai funcionar. Intuitivo. Sim. Aquilo tem que funcionar. Tudo. E é isso que eu vou criar para ti. Okay. Um armário que funcione e que tu de manhã possas, sem pensar muito, tirar e aquilo vai funcionar e estás-te a sentir ótimo na mesma. Pronto. Isto é o Closet Detox. Sim, limpamos muita coisa, mas não tudo. Eu não sou daquelas pessoas tipo, não, já não vestes há 2 anos, de outra forma. Mentira. Há coisas que sim, que têm que ficar porque nós temos um apego e é saudável. Claro. Podemos. Depois, o shopping, normalmente eu prefiro fazer depois do Closet Detox, porque já percebemos o que é que te faz falta, então sim, vamos comprar, não vamos estar a gastar dinheiro à toa. E é útil porque eu preparo, imagina, 4, 5 dias antes vou sozinha, já com uma listinha daquilo que tenho idealizado para ti, de acordo com o teu budget. Portanto, tu dizes-me que tens 100 euros, eu tenho que me desenrascar com esses 100 euros. O trabalho é meu. Ok, é assim que funciona, não fazia ideia. Se tu te disseres que é 1000, ok, eu desenrasco-me com 1000 também. Mas já me aconteceu pessoas dizerem-me, olha, vou começar a trabalhar, só tenho 150 euros, é possível? Claro que é, eu tenho que arranjar maneira. Claro. Tenho que arranjar maneira. O que interessa é que tu te sintas incrível. E o que eu faço é, antes vou, pré-escolho tudo, seleciono peças, que é para quê? Para rentabilizar tempo.
Muito tempo em compras ninguém aguenta, as pessoas ficam fartas. Então eu faço no máximo 4 horas com um intervalo a meio para estarmos a conversar. Para vermos, estás a gostar, não estás, o que é que falta, o que é que gostavas mais. Tu vais com tudo pronto, ou seja, só tens que chegar a experimentar, serviu, ficou bem, gostou, ótimo, leva. Se não gostar também não é obrigado, né? Tipo, não sou ditador. Mas basicamente é isto, e vai funcionando de forma orgânica, vamos conversando, vais dando feedback, porque eu não te vou impor nada, eu vou-te guiando, mas é suposto que depois tu consigas fazer isto sozinho. É claro que eu tenho clientes que ainda me mandam, olha, vim ao shopping, o que é que achas? E eu dou o meu feedback, mas é fixe que a pessoa consiga depois fazer isto sozinha, não é? Acho eu. Sim, sim. Yeah. É tipo um mini workshop de consultoria de imagem só para ti. É incrível. E que tu podes recorrer a ele, não é? Porque isso sabemos que muitas das vezes não é uma coisa que se calhar uma vez chega. Sim, era o que eu te estava a dizer, com as mulheres tu vais acompanhando fases. Tipo, ok, afinal quero outro closet detox porque estou noutra, já não me serve nada, não gosto de nada, ou engordei imenso, ou emagreci muito. Vais acompanhando a pessoa ao longo de várias fases mesmo. E isso é bonito, porque vais vendo a evolução. Sim, é fixe, eu gosto muito. E diz-me uma coisa, Fashion Therapist, Da Fashion Therapist. a pessoa consegue ainda hoje agendar contigo? Claro que sim. Vamos deixar aqui no arroba também, o arroba do Instagram para vocês conseguirem. Sabes como é que é? Casa de Ferreiro. Espeto de pau. E apesar de eu fazer marketing e gerir redes sociais, as minhas são pouco. Não prestem atenção a isso, porque como eu estava a dizer, Ana é uma mulher de vários ofícios e agora sei que estás ligada à parte do marketing e da comunicação. Voltei à comunicação. Que na verdade também tem tudo a ver, não é? Estamos a falar sobre como a consultadoria e a moda comunicam, não é? Porque tem a ver com acender a identidade e no fundo quando estás a trabalhar marcas, estás a fazer consultoria de imagem a marcas. Portanto, foi desta forma que eu consegui estruturar a coisa na minha cabeça para fazer sentido. E então eu estou a trabalhar neste momento marcas editoriais de nicho, estou a fazer, cada uma delas é uma plataforma, portanto tem os seus podcasts, videocasts, site, eventos, revistas, pronto. Mas eu consigo sentir que não estou longe do meu propósito porque estou a acender a identidade daquelas marcas e a trabalhá-las de forma a torná-las no seu melhor. Portanto, há aqui um paralelismo. Claro que sim. Claro que sim. Ana, que incrível ficarmos a saber mais sobre a consultadoria de imagem. Eras uma pessoa que eu gostava muito de ter cá e eu é que te agradeço agora. Obrigada. Agora vou-te desrespeitar. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço ter estado cá. No Abra Pista, maioritariamente falamos de processos de imagem, de desenvolvimento, de tudo isso. E já cá tivemos um estilista e a parte da consultadoria de imagem é tão ou mais importante do que a confecção de um look, mas é sim a confecção de uma identidade. Sim, não é? Isso. E então fico muito feliz, gostava muito que tivesse aceito o convite, ou gostei muito que tivesse aceito, e fico muito feliz de ter estado cá connosco hoje a explicar-nos às manas todas o que é a consultadoria de imagem. Muito obrigado. Obrigada para ti, Ana. Obrigado. Feito.